Aí que tá. Quando você... Meu, o brasileiro não é burro, pelo contrário. O brasileiro ele tem uma característica, tipo, muito boa. Você pegar, por exemplo, o Japão, tá? Você pegar o Japão, sei lá, eu nem não tenho esse dado, mas se você procurar lá, vai ter a categoria até 60 quilos, você vai ver que 80% das medalhas do judô... Eu tô jogando um dado aqui que está totalmente absurdo, mas que ele também não vai fugir tanto da realidade. Tá. Você vai ver que 80% das medalhas do judô, até 60 quilos, é japonês. Porque os caras sempre treinaram judô e tal, e não sei o quê. Faz sentido. Então ele já tá na cultura deles, igual a gente tem 5 Copas do Mundo. Porque todo mundo joga futebol. Jogava, né? É. Jogava futebol desde que nascia e tal. Eles brincam até com isso no Simpsons, Sim, o episódio no Brasil. Sim, eu né? lembro. Então, os caras têm... como é que fala? Muita medalha no judô. Agora você vai ver que as medalhas do judô deles é até 60 quilos. Se vê o peso pesado do judô, eles não vão ter tanta medalha. Por quê? Não tem Porque tanto não tem japonês de 100 peso... quilos. Até tem, né? Tem Sim. os lutadores de sumô. Mas é mais raro, você Sim, concorda? É muito mais raro. Sim. O povo japonês, ele é mais ele é menor em relação aos povos nórdicos, por exemplo. Um povo, que, até por ser você tá é uma nação insular, né? São ilhas e tal, não sei o quê, então é um povo mais isolado. Acabou. Então, se ele quiser cara pra disputar o peso pesado, ele tem poucos. Sim. O Japão, o Brasil, como ele é miscigenado, no Brasil você tem gente boa pra qualquer coisa. Porque você tem o cara branco, o cara negro. Porque assim, você tem... É que você falar isso hoje é um crime, porque as pessoas são burras ao extremo, e você não pode falar a realidade, né? O quê? Então, vamos lá. Por exemplo, se você assistir... Já até falei sobre isso. Se você assistir as Olimpíadas Natação, tá? Você vê lá os medalhistas de ouro na natação, 100 metros rasos. Qual foi a última vez que você viu um medalhista negro? Você já viu um medalhista negro ganhar? Eu não assisto muito natação, pra ser sincero, mas eu as sei que o Olimpíadas a Michael gente vê Phelps alguma é o pica cara da branco. natação e ele é branco. Você sim. já viu algum medalhista negro? Não de memória, cara. Não Consigo tem nenhum? pensar em nenhum, sim. Você vai ver nenhum nas Olimpíadas. Quando você vê os corrida 100 metros rasos, quando você vê um branco ganhando? Raramente, é sempre um Não vê negão, nenhum? sim. Isso quer dizer o quê? Que raças diferentes têm características diferentes. Sim. Isso é meio óbvio. Só Sim. que hoje, se eu falar que a Terra é redonda, eu sou preso. É Porque verdade. eu tô ofendendo quem fala que a Terra é plana. Porque... Você entendeu? Porque a gente vive num mundo a não gente pode vive num ofender. país que a média de QI é 87. É lógico que as pessoas estão burras. Sim. Você entendeu? Então você não pode falar a realidade. Isso você não precisa acreditar em mim, é só você ver. Quando você vê lá, você tem a natação, você vê lá os caras que estão disputando a medalha de ouro, tem 8 raias, tem 8 caras, são todos brancos. É normal você ver um 100 metros, o corrida ou 100 metros, tem 8 caras disputando a medalha de ouro, é normal ser os 8 negros. Sim. Né? Porque tem alguma diz que- coisa na... parece que o negro ele tem mais fibra vermelha, que é uma fibra mais de explosão. Aham. Então ele é muito bom pra explosão. Tem mais músculos também. tipo- Não mais músculo, tanto que quando você vê o The World's Strongest Man só tem branco. E aí o cara é muito branco. Não mais... o músculo é mais forte. Ele tem... Ele tem explosão muscular. Não, eu ouvi falar isso no lugar... Eu não sei quem que falou isso, mano. Tem que trazer um cara de biologia, que é pra isso que eu também não sei. Foi um cara brasileiro, foi o Paulo Musi, eu acho, que falou isso num podcast. Ele falou que algumas pessoas negras têm o dobro de músculos de um músculo. Tipo, tem um cara que tem um músculo tal, Sim. ele tem 2 pares desse... Tem um par Fibras desse músculo. musculares pra... Entendi. Tem músculos a mais mesmo. O que eu sei é que eu não sei, mas vi uma vez que o negro ele tem mais fibras vermelhas, o branco tem mais fibras brancas. Uhum. Então, tanto que você vê, nos 100 metros, ganha mais negros. Se é maratona, é normal ganhar mais branco. Uhum. Então ele tem mais resistência. No The World's Strongest Man é só o cara branco, tipo nórdico. Né? O homem mais forte do mundo. Normalmente. Então isso é óbvio que raças diferentes, ele tem habilidades diferentes porque eles foram desenvolvidas em regiões diferentes. Sim. Isso é óbvio. É isso etnias, são, né? Isso, etnias. Sim. São especializações, isso não tem racismo nenhum. Sim. São diferenças e as diferenças são ótimas. Sim. Como o Brasil é um país miscigenado, aqui você tem gente boa em qualquer coisa. Coisa que você não tem na Noruega, Aham. que é todo mundo igual. Aham. Você não tem no Japão. Claro que é modo de dizer. Sempre vai aparecer o idiota. Não, mas eu fui na Noruega e vi lá um japonês. Tá, né? Tem um A gente outro tem que- ali, mas a maioria, porra. Hoje a gente tem que explicar pra estupidez. É triste Sim, isso, porque né? senão a estupidez vai lá e tira todo o seu dinheiro. Porque os estúpidos são em maioria. Pois é. Não dá pra você verdade. brigar com a maioria. Não dá, e não dá pra brigar com gente burra. Ela vai cagar, falar a maior merda de todas, achar que tá E os certo. mais burros aplaudem. Sim. Entendeu? É isso que acontece. Então isso é óbvio. Então o Brasil ele tem essa vantagem. O Brasil você tem um cara bom para qualquer coisa.
Fora que a mistura pode trazer pessoas que são bons em coisas que não tem nenhuma outra etnia, porque foi justamente na mistura que surgiu. A diversidade genética, isso é importante. Sim, você sim, ter diversidade genética. É melhor de um ponto de vista de, Ótimo. tipo, que tipo de população a gente está produzindo na nossa sociedade. Uma população mais diversa, mais misturada geneticamente, é melhor porque ela vai produzir mais mutações Mais diferentes. chance de algo dar certo. Sim, mais chance de algo dar errado também, mas Sim. vai ser mais chance. Mas o que dá errado falha, e o que dá certo continua. Você sabe por que Tutankhamon morreu tão cedo e não teve herdeiros? Por quê? Porque os pais deles eram irmãos, ele casou com a irmã dele, então você teve essa seleção. Os filhos dele, acho que ele tentou 3 vezes, a mulher dele engravidou, e os 3 não vingaram. Pode crer. Inclusive, quando acharam a tumba de Tutankhamon, lá no Vale dos Reis, no Egito, acharam os fetos, que eles, tipo, mumificaram os fetos também. Eles não nasceram. Pode crer. Então, você ter essa eugenia, que eu não vou nem falar quem queria isso, que senão você vai ser cancelado de novo, né? Por um absurdo, né? Um absurdo que o pessoal... Interpretou Não, pelo amor de Deus. Lógico, você lutando por uma liberdade... É que assim, pode falar desse caso? Claro, cara. Tá? Pode tudo. Vamos falar desse caso. O que acontece? Eu te conheço. Já, né? Bastante. Faz a gente não tempo, tem ixi. tanto contato, mas eu te conheço há bastante tempo, tá? E todo mundo com um pouquinho de cérebro sabe que você não é nem um pouquinho nazista, pelo contrário. Você é um cara, pelo menos, até extremista da liberdade. Ah, sim, com certeza. E da diversidade. Né? Eu entendi o que você falou. Você falou assim, pô, acho que as pessoas têm que ter direito de defender o que elas quiserem. Tem o Partido Comunista? Tem. Então, que é Ele mais, matou, é ele mais matou absurdo. uma porrada de gente? Matou muito mais que o nazismo. Mas tá, existindo também. Mais absurdo. Só que nós... E sabe o que... Teve alguém que explicou sobre isso, até foi no podcast depois, acho que até o Igor levou pra explicar e tal. Não sei o quê. E é legal que o que você falou... Causou uma discussão, né? Causou uma discussão e muita gente aprendeu. Porque acho que muita gente concordava com você. Falou assim, se as pessoas quiserem associar num partido nazista, por que não? Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Aí que tá, a gente tem que entender o que é o nazismo. Existem algumas coisas que a gente já entendeu que pra sociedade é ruim. Então a gente não pode aceitar. Por exemplo, eu não posso aceitar um partido que pregue a escravidão. Concorda? Ah, concordo. Né? Então a gente não pode. Como é que eu vou aceitar um partido que prega a escravidão? O mínimo que a gente tem que ter é liberdade. Uma pessoa não pode ser direito de outra pessoa. Sim. Né? Então, se alguém quiser se associar pra fazer um partido escravagista, eu não posso aceitar. Será? Eu entendo que é uma merda Sim. aceitar. Eu Sim. gostaria que nenhuma pessoa no mundo tivesse um pensamento escravagista, ou racista, ou nazista, ou caralho. Mas nem tudo que é perigoso a gente proíbe. Sim. Por exemplo, carro é perigoso pra caralho. Sim. Morre 60 mil pessoas por ano de acidente de carro. Mas a gente faz uma escolha social de não proibir o carro, porque é melhor arcar com os danos possíveis de acidentes que acontecem do que ter uma sociedade que as pessoas não podem usar o carro. Sim, mas o carro tem uma vantagem que ela supera o potencial dano, ou o dano que tem. Mas A escravidão, não. Não, mas Ela não tem nenhuma vantagem. Mas a liberdade de você poder falar sobre escravidão, Sim, ou falar tem o que que você ter. pensa, mesmo que for positivamente, Sim. é uma vantagem não porque a escravidão está sendo falada, mas é uma vantagem porque não vai ter um Estado ou um grupo Sim. que vai estar sendo um agente limitador do que pode ser dito. E sempre quando você introduz esse agente na sociedade para limitar Sim. o que pode ou ser dito ou não, você vai criar uma confusão, vai criar uma desregulação na cidade, onde essa pessoa começa a adquirir cada vez mais poder, Sim. porque o que as pessoas falam é subjetivo, portanto é Sim. interpretativo, portanto eu posso escolher interpretar algo que não foi necessariamente aquilo, Sim. como aquilo. Então isso dá um poder muito grande para esse agente decisor, esse juiz. Tá. Vamos lá. Primeiro vamos definir duas coisas, tá? Uma coisa é a liberdade de pensamento, que você quer ou não quer, tá? Eu acho que até que a gente tem que dar liberdade para o indivíduo. Então, vamos supor, se uma pessoa quisesse apoiar, por exemplo, sei lá, a coisa mais imbecil do mundo, o estupro, por exemplo. Se uma pessoa quiser apoiar, eu acho que a sociedade, pelo amor de Deus, estamos fazendo um exercício de raciocínio aqui antes dos idiotas chegarem, tem que explicar. Uma sociedade ideal deveria dar o direito do cara defender a coisa mais absurda do mundo. Sim. Outra coisa é quando essas pessoas começam a se agrupar. E aí eles começam a ganhar força. Eu não posso... Talvez a gente não deva permitir o agrupamento. Que exista um grupo, uma associação,
Ou um partido que, por exemplo, defende o estupro. Vamos supor. Eu entendo o que você quer dizer. O que você quer dizer, numa sociedade perfeita, eu deveria dar liberdade pra tudo. Inclusive pra pessoa defender um absurdo como, por exemplo, o estupro. Que é um absurdo. Uma liberdade pra tudo dentro da expressão. Isso, dentro da expressão, não física, da realização. Então ele pode sim. defender, mas se ele estuprar alguém, Tem que pra se mim fuder. ele não tem que ser preso, ele tem que ser morto. Pra De mim forma tem torturante. que ser... exatamente. Sim, sim. Porque ser morto só não tá pagando nada. Sim, vai só né? desligar. É, exatamente. Eu concordo com isso, tá? Só que numa sociedade ideal, o que iria acontecer? O cara vai defender um estupro, o resto da sociedade vai repudiar esse cara. Então esse cara não vai conseguir emprego, se ele abrir uma loja dele, ninguém vai comprar na loja dele, ninguém vai ser amigo dele e esse cara vai definhar. Sim. Numa sociedade perfeita. Mas na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, onde a média de QI é 87, sabe o que acontece? Uma pessoa aparece com uma ideia idiota e ele consegue seguidores. Ele parece com uma ideia estúpida, ele consegue seguidores. Então eles falam, então aí eu tenho que proibir. Eu não posso deixar ninguém se associar querendo nazismo, querendo escravidão, querendo, por exemplo, estupro. Só que se eu deixo proibir isso, por que eu não deixo proibir outras coisas? Eu entendo onde você quer chegar. Sim. Você entendeu? Porque se eu tô proibindo isso, eu posso proibir, sei lá, eu também não gosto de quem joga videogame, vou proibir. Ou Você não fala, gosto não, de tá alguém muito distante, mas faça o certas caminho... piadas. Isso, como aconteceu com o Léo Lins, Sim. né? Bati no microfone aqui. Sim, não tem problema. Mas é exatamente isso, entendeu? Tipo, você criou um mecanismo de proibição, você criou uma ferramenta no mundo. Você criou uma maquininha que tem como objetivo julgar o que foi dito e punir se ele achar que os parâmetros que ele tem aqui batem com os parâmetros que aconteceram na sociedade. Sim. Só que o problema é que os parâmetros, eles não são parâmetros objetivos, entendeu? Eles são parâmetros completamente subjetivos. Isso não pode existir pra mim. Eu acho por si só idiota, porque você fala, eu penso o seguinte, imagina que alguém queira uma eugenia, que é uma raça qualquer uma que seja. Sim. Pode ser qualquer uma. Vi hoje um cara no Twitter, alguém publicou lá, a pessoa falando assim, em Wakanda a gente não deveria entrar pardo. Tem que ser só negro. Eu falo, mano, o Wakanda não existe, cara. Primeiro por isso. O Wakanda nem existe. E sem existir, vocês já estão querendo uma eugenia. Nesse caso... É uma segregação também. Nesse caso, essa pessoa, ela queria uma eugenia negra. Sim. Tá? Nesse caso. Sim. Mas vamos supor que alguém queira uma eugenia qualquer como a nazista. Uhum. Vamos supor. Você acha que se alguém com inteligência mesmo pra isso, quiser fazer isso, ele vai e tiver poder e condições pra isso, você acha que ele vai chamar de nazismo, usar o mesmo símbolo? Ele vai fazer de outro jeito. Bom, sim, isso é verdade. O que a lei já não ia proibir, né? Entendeu? Então é meio inefetivo. Você cria uma lei que tenta visar parar um tipo de movimento, mas ela não é realmente capaz de parar esse movimento. Tipo, aqui no Brasil não se pode falar sobre nazismo e o caralho. Então a gente não tem nazistas? Não, a gente tem nazista pra caralho no Brasil. Não, vocês têm pra cá. Eu nunca conheci um nazista. Você já conheceu um nazista? É óbvio que você não pode falar. Se é crime, é crime. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas assim, eu acho assim... Por isso que eu acho que não devia ser crime. Deixa o cara falar que ele é nazista, porque eu vou saber. Falei, cara... Aí, de repente, eu vou falar, caralho, tem nazista pra caralho aqui. E eu não sabia, porque eu proibia. E agora que eles podem falar, eu sei exatamente quem é nazista e eu posso me preocupar com me afastar dessa pessoa ou corrigi-la se for possível, tá ligado? Sim. Eu acho que se tivesse um cara eugenista desse jeito, nazista, que, por exemplo, não quiser... Claro que o nazismo foi contra os judeus, mas vamos supor que se o cara fosse eugenista e quisesse a raça ariana, ele não quisesse negros. Ele hoje, talvez ele articularia de outro jeito. Ele ia fazer, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode tentar destruir a estrutura da família, criar um partido de esquerda, ir nos lugares pobres, que é onde tem mais negro, tentar destruir a estrutura da família, implementar drogas, porque quem que tá morrendo pela destruição da família, pelas drogas e pela violência? A maioria os negros. Sim. Então, esse cara, ele tá sendo nazista. E esses caras estão ganhando um monte de votos aí com partidos políticos. Entendeu? Então... ele tá sendo eugenista, ele tá fazendo um monte de negros sem morrer, e esse cara tá falando que ele tá defendendo os negros. Já pensou nisso? E as pessoas ainda acreditam. E acreditam nele. Talvez esse cara seja um baita nazista. É possível. Só que ele é um nazista inteligente. Pra caramba. Sim. Porque Hitler não era inteligente. Isso tem um negócio... Mesmo? Ele não era inteligente? Todo
idiota. Você vê essas estratégias que ele fez de guerra lá, o cara perdeu lá Stalingrado, que não tinha como perder aquela batalha. O cara, nossa senhora, fez o Stalin conseguiu segurar o povo ali no emocional. Não, temos que defender o nosso país e tal. Fez um monte de merda. O cara tinha uma tropa lá, ele tinha que pegar uma região mais ao sul, onde ele podia pegar combustível, petróleo e tal. Aí ele descobriu do nada, você vê como era um cara cultíssimo, tá? Ele olhou o mapa e falou, Stalin? Né? Porque Stalingrado é por causa disso. Igual Leningrado, né? Sim, Stalingrado é por causa de Stalin. cidade, É o nome da cara. cidade em homenagem a Stalin. Nossa, Ele, imagina que louco. que cidade é essa aqui? Stalingrado. Ela é em homenagem a Stalin. Aí ele falou, não, então quero tomar essa cidade. Por quê? Só porque tinha o nome do cara. Aí ele pegou a porra da tropa dele e dividiu. Mandou só metade pro sul pra pegar o combustível e metade pra Stalingrado. E se ferraram. E esse cara viveu tempo pra... O Hitler viveu tempo pra caramba drogado, porque ele tinha Ele tinha um médico... Você já viu? Tem vários filmes, geralmente filme de terror, que às vezes tem um... Eu não vou lembrar o nome do filme, mas tinha um filme que era bem assim, que tem um filme que chama até... Acho que é A Ilha do Dr. Moreau. Não tem uma ilha... um filme assim? Eu nunca sei falar direito esse nome, mas é assim, A Ilha do Dr. Moreau. Não tem? A Ilha do Dr. Olha lá, aqui, ó. Olha lá, em verdinho ali, ó. Azul também, todos eles aí, tá? Você jogou Resident Evil 8? Não. Resident Evil 8 tem aquela mulherzona grandona, gostosona, sabe? Aí tem um monstrinho, o monstrinho chama Moreau também. Eu nunca sei falar esse nome aí, tá? Sabe de onde veio esse nome, que aparece várias vezes? Era o médico do Hitler. Esse cara era o médico do Hitler. Então todo médico doidão na história, o médico ele leva esse nome. Pode crer. Você entendeu? E ninguém sabe. É um easter egg, né? É o easter egg. Boa, exatamente, é um easter egg. Entendeu? E ele drogou o Hitler durante muito tempo. Entendeu? O Hitler ficou boa Ele era uma parte... marionete, então, provavelmente, né? Não era uma marionete. Ele era o Führer. Ele não era uma marionete. Ele dominava. Mas você tinham pessoas que manipulavam ele sem ele perceber. Porque se ele percebesse, ele matava. Pode crer. Entendeu? Ele não era uma... Assim... Ele não estava amando de alguém. Na cabeça dele, ele que mandava. Sim. Mas muitos manipularam ele, inclusive o médico dele. Faz sentido, né? Se o cara tem a liberdade de te dar várias drogas, ele pode te matar a hora que ele quiser Ele dava também. uma droga à base de cocaína. Ele usou cocaína durante anos. Pode crer. Tem gente que ficou... Porque a Segunda Guerra foi de 1939 a 1945. Só que Hitler já começou a ganhar certa proeminência antes. Acho que o livro dele, o Mein Kampf, ele escreve lá por volta de 1935, se eu não me engano, né? Tem gente do exército de Hitler que ficou assim uns 4 anos sem ver ele, e falou que quando viu Hitler lá pra 1944, que não reconheceu, que parecia que ele tinha envelhecido assim uns 30 anos. Caralho. Por causa das drogas. Style. Style is the answer to everything.